Amém. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 9, diz: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém. Podem sentar. Irmãos, desceu do monte, a ninguém conteis a visão. Porque aqui ele está descendo do monte que nós chamamos o Monte da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte e se transfigurou diante deles, manifestando a sua mais profunda personalidade. E apareceu neste monte quem? Elias e Moisés, duas figuras que foram arrebatadas. Apareceu Elias e Moisés, e essa passagem aqui, nós a estudando com conhecimento escatológico, vamos ver que contraria o que o escritor de Deuteronômio diz, que Moisés teria sido sepultado. Não, Moisés não foi sepultado, Moisés foi arrebatado. Isto não resta a mínima dúvida que seja, e nós explicamos isso nos nossos estudos. Então, desceram do monte, a visão, o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, etc, etc. Mas os discípulos fazem uma pergunta interessante. Eles dizem assim: por que dizem os escribas, ou seja, aqueles que transcrevem a lei e ensinam a lei, por que eles dizem que Elias tem que vir primeiro? Primeiro de quê? Ora, Elias tem que vir primeiro. Primeiro de quê? Primeiro do que o Cristo, porque depois desta visão, eles já olharam para Jesus e identificaram: é o Cristo. Amém? A visão lá, Elias e Moisés diziam o quê? A voz soou e disse: Este é meu filho, a ele ouvi. Elias e Moisés, diz a Escritura, falavam com Jesus a respeito da sua morte que se daria em Jerusalém. Quando os apóstolos desceram do Monte da Transfiguração, identificando que Jesus era o Cristo, conhecendo a Escritura, eles falaram assim: ué, onde está o precursor do Messias? Aí Jesus vai dar aquela lição e no final ele diz assim, o verso 13: Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Porque a profecia do Antigo Testamento, em vários livros, diz que antes que o Filho de Deus se manifestasse, Deus enviaria o profeta Elias. E ele seria o restaurador, para que quando Cristo se manifestasse, não ferisse a terra e aquele povo com maldição. Porém, mesmo com este prenúncio de Deus, não adiantou nada, porque Jesus vem, não encontrou frutos na nação de Israel e amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque não adiantou. O título de João Batista é o amigo do noivo, devido a uma situação cultural que existia em Israel, que anunciava que algo ia acontecer, mas nada adiantou. E a nação de Israel foi ferida pela manifestação de Cristo, foi ferida duramente, que até hoje o retrato está demonstrando. A nação de Israel, todos veem pela televisão e pelos estudos, que a nação de Israel está com uma ferida muito grande, e esta ferida está descrita em Oséias 6:3. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E diz que ele fez a ferida e a curará, né? Ou seja, Israel está ferido e só quando Cristo se manifestar de volta a eles no Monte das Oliveiras, depois, ou melhor, para pôr fim à guerra do Armagedon, Jesus restaurará essa ferida que ele mesmo fez quando amaldiçoou a figueira e disse o quê? Nunca mais. Então, essa maldição que vem da parte da divindade, homem algum a pode partir, homem algum a pode quebrar. Por isso, Israel hoje é uma terra que vive debaixo de maldição. Se bem que você vai encontrar uma meia dúzia de hipócritas por aí, dizendo que vão lá buscar a água santa do Rio Jordão. Não, aquilo é terra maldita, e muita gente está colocando maldição dentro das suas casas. Nunca vi uma terra tão boa viver naquela condição? Guerras, derramamentos de sangues, míssil explodindo, pedaço de gente voando para tudo que é lado. Isso é bênção ou maldição? Bênção é o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você não está preocupado se vai explodir uma bomba, se vai estourar uma guerra, você tem paz em Cristo Jesus. Isto que é a bênção. Então, aqui continuando o nosso texto, mas os discípulos interrogaram, porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro. Isto revela que eles identificaram que Jesus é o Cristo. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Uma palavra apontando para o futuro. Esse Elias não é Elias. Estudando a simbologia e as alegorias bíblicas, que Apocalipse está cheia delas, coisas tipo a besta que tem 7 chifres, 10 cabeças, essas coisas assim, 10 chifres, 7 cabeças, enfim, aqueles números todos de uma série de coisas, animais que não têm asa, a Bíblia diz que tem 2 asas, ursos com dentes de ferro, essas coisas da visão de Daniel, toda essa simbologia requer um estudo profundo. E aqui Elias, ele está sendo trazido como a simbologia de uma situação. O que nós temos que entender? Quem foi Elias? Elias foi alguém usado para a restauração de Israel, não foi isso? Quando Israel estava sendo dirigida por reis ímpios, apareceu no cenário, inclusive, um Deus que dominou, um Deus pagão que dominou o reinado de determinados reis, chamado Baal. Quando Israel estava dominada pelos princípios de Baal, idolatria e abominações, até crianças sendo sacrificadas em Israel, Deus levanta o profeta Elias de uma maneira impressionante. Então Elias chega e põe um fim naquela história. Ele diz, olha, eu fiquei por profeta do Senhor, e vocês são 450 profetas de Baal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Monte Carmelo, vamos clamar por fogo. O Deus que responder por fogo é Senhor em Israel. Todos disseram, boa esta palavra. Assim foi feito, e o resultado nós sabemos. Elias zombou, escarneceu de Baal e dos seus seguidores. Depois, quando orou, fogo caiu do céu e ele mandou a espada que fossem mortos os 450 profetas de Baal. O que ele fez? À vista do povo, que toda a nação se reuniu para este episódio, o que ele fez? Ele restaurou a nação de Israel. O povo de Israel viram que o Senhor Deus continuava vivo e querendo operar por eles. Então ele trouxe de volta ao povo a adoração ao verdadeiro Deus. Isso é restauração. João Batista, a profecia diz, usa o nome Elias e joga sobre o caráter de João Batista. Por quê? Porque a missão de João Batista era a mesma de Elias. João Batista tinha que pregar antes que Jesus se manifestasse para que a nação não fosse ferida. Infelizmente não adiantou. João Batista pregou e não adiantou, a nação foi ferida, mas a missão de João Batista foi cumprida.
pois Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém havia maior do que aquele. Ele cumpriu a missão dele perfeitamente. Então, o caráter profético do ministério de Elias recai sobre João Batista. Porque qual era a missão de João Batista? A mesma de Elias, restaurar a nação de Israel. Infelizmente, vamos sempre dizer isso, não adiantou. E Paulo diz, puxa, se a rejeição deles foi a glória dos gentios, quanto mais se eles tivessem sido restaurados, isso seria como que a vida dentre os mortos. Por Israel cair, milhões de vidas baixaram ao inferno, por Israel ter caído. Isso sempre será lastimável. Porém, a história segue o seu curso. Então aqui, João Batista pregou, e pregou o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, a produzir frutos dignos de arrependimento? A profecia a respeito que se cumpriria sobre João Batista dizia que ele teria que ser enviado para que quando Cristo se manifestasse não ferisse a terra. E João Batista tinha a missão de fazer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Missão de restauração. Então, esta visão do ministério profético de restauração é que é vista sobre Elias e é vista sobre João Batista. Então, os espíritas erram feio quando dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Erram muito feio. Por quê? Principalmente, para encerrarmos o assunto, que Elias não morreu, foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então, ele não poderia ser reencarnado lá na frente. Reencarnação é um conceito que eles próprios têm errado, mas que diz que a pessoa tem que morrer para reencarnar. E Elias sequer morreu, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. A Bíblia é perfeita. Então nós chegamos a essa situação. Agora eu quero lembrar para você, por que Elias é chamado de um restaurador, é visto como um restaurador? Quando as pessoas perguntaram, Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram o quê? Uns dizem que tu é Elias, Jeremias ou um dos profetas, porque eles identificaram em Jesus uma palavra de restauração, identificaram em Jesus um ministério que visava restaurar a vida do ser humano, restaurar os conceitos. Jesus foi um homem que ousou se levantar contra os escribas, fariseus e os chamou de hipócritas. Ninguém teve essa coragem, porque a unção da restauração, ela é específica. Ela é específica, e a unção da restauração não baixa sobre qualquer um. Quer ver uma coisa? Elias foi um homem chamado para pregar restauração. Para quem? Para os estranhos ou para os de casa? João Batista foi chamado para pregar restauração. Para quem? Para os estranhos ou para os de casa? Jesus Cristo foi um homem que pregou restauração. Para quem? Para os estranhos ou para os de casa? Você entende qual é a situação? Você entende como é que a coisa vai apertando? Então, meu irmão, é muito fácil você levar uma ideia nova para quem nunca ouviu, mas você mudar a cabeça de quem pensa que sabe alguma coisa, isso é difícil. Por isso, a unção de restauração não baixa sobre qualquer um, e eu te afirmo nesse final dos tempos, evangelho agora é para gente muito valente. Porque só existe um ministério para você encampar sobre a sua vida, e este ministério é restauração. Quer ele? Se você não quiser ele, não tem outro para você. Sabe por quê? É final dos tempos. As igrejas, as vidas precisam ser restauradas. Agora, o que aconteceu? Elias, mais uma vez. Elias foi um problema para os reis da sua época. Chegaram a chamar Elias de quê? Um rei vira para ele e diz assim, és tu o perturbador de Israel? Enquanto alguns reis tremiam, outros queriam matá-lo, outros odiavam, mas uma coisa nunca se viu, Elias sentado na mesa de um rei, isto nunca se viu. Quem senta na mesa com outro tem comunhão com ele, não está vendo que ele precisa ser restaurado. Elias nunca sentou na mesa com ninguém. E João Batista foi um restaurador? Foi.
Sentou na mesa com alguém? Tinha algum rei apaixonado por João Batista? Tinha alguém exaltando João Batista? Não, todas as lideranças não gostaram de Elias, todas as lideranças não gostaram de João Batista, todas as lideranças não gostaram de Jesus Cristo. Por quê? Quando se prega a restauração, o alvo principal são as lideranças. Se as lideranças não tivessem sido caídas, não seria necessário pregar restauração. Amém? Fica fácil de entender por que essa parte é tão espinhosa, todos aqueles conflitos. Nós vemos que nenhum deles sentou à mesa, nenhum deles compactuou. A vida de Elias não estava integrada na sociedade. Nunca ninguém achava ele lá pelo meio da cidade. Sempre que ele era encontrado, era numa estrada lá que passava por perto, era no alto de um monte, mas nunca se via ele lá compactuando dentro da cidade com nada nem com ninguém. Ele não se sociabilizava mesmo. E a respeito de João Batista, vemos a mesma coisa. Então, a profecia traz o nome Elias, porque o ministério é igual. É o que eu chamo de similaridade ministerial. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. A palavra usada por Elias, a dureza da palavra, você vai encontrar exatamente em João Batista. A palavra dura, a palavra sem deixar margem para dois pensamentos. Isso você vai encontrar nos dois ministérios. Por quê? Porque uma coisa é pregar, meu irmão, para quem nunca ouviu falar da verdade. E outra coisa é pregar para quem conhece a verdade e não quer segui-la. Não quer pagar o preço de seguir a verdade. Portanto, saiba que quando você for pregar para quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, o Espírito de Deus vai te dar a graça da unção, da paz e da mansidão. Mas quando você tiver que pregar para gente que está fazendo da igreja um comércio, da palavra de Deus um grande negócio, a unção que vai cair sobre você é diferente. Por mais que você tente se controlar, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é servo, e é a unção que nos capacita para o propósito de Deus. Todos os profetas que se levantaram dentro da nação de Israel visando restaurá-los, a palavra sempre foi dura. Palavra de intriga, de contenda. Jeremias chega a lastimar. Ai, minha mãe, por que me deste a luz? Homem de rixas e de contendas. Mas era ele que escolhia o que falar? Não. E você? Vai escolher o que falar? Você está aqui para receber de Deus a direção. Amém? Amém. Eu já estou te adiantando. Não lute contra a direção da restauração das igrejas. Não lute contra ela. Não tente escolher um ministério. Deus não vai te deixar escolher um ministério. Quando nós estávamos no começo desse ministério aqui, alguns anos atrás, houve uma visão, vocês devem lembrar, que nos foi entregue nesse lugar. E era dito que, depois de uma determinada mensagem estarrecedora, um anjo chegava neste lugar, e dentro da simbologia que nós entendemos muito bem, este anjo chegava com aparência de cansado, como se ele tivesse percorrido a terra há muito tempo, procurando por alguém, e não encontrava. E esse anjo trazia na mão um papel amarelado e gasto, e neste papel estava escrito o quê? Restauração. E ele deixou esse papel no nosso ministério. Mas Deus há muito tempo, claro que há muito tempo, as igrejas estão caídas há muito tempo, Deus há muito tempo vem procurando gente com visão de restauração da igreja e com coragem para falar o que Ele manda falar. Ele pode contar contigo?
Se ele não pode contar contigo, ele vai te cortar. Porque nós temos que ser árvore enxertada na videira verdadeira que é Jesus. E como vara, você não vai ter direito a escolher o fruto que vai produzir. O tronco é dele, e ele que vai determinar que fruto a vara que está nele tem que produzir. Ele não vai te deixar escolher. Nesse final dos tempos, ou você assume o ministério da restauração, meu irmão, ou acredite, não tem ministério para você. Que visão vocês têm do Evangelho? Se você ainda sustenta aquela visão dos batistas, paz e amor, tudo bem, eu sou hippie. Se você sustenta ainda aquela missão de assembleianos, metodistas e presbiterianos, vem, você está na igreja, você é um abençoado. Se você sustenta esse tipo de visão, a revelação ainda não chegou até você. Você está precisando dobrar os teus joelhos. Você está precisando clamar, fala Deus, eu preciso te ouvir. Você está precisando, sabe por quê, meu irmão? Senão depois não adianta, nós aqui não damos cargos nem promovemos, longe de nós, isso é abominação para nós. Mas você vai ver outros chegarem mais cedo e Deus enviar para os campos e você vai ficar quietinho aí no banco. Se conseguir ficar quietinho no banco. E não adianta querer pregar uma palavra mansa. Porque Deus falou o que para Jeremias? Aonde eu te enviar, você vai. O que eu te mandar falar, você fala. Você não vai escolher o que pregar. Você não tem esse direito. Não te foi dado o direito de escolher o que pregar. Que nem quando nós vamos em alguns lugares por aí que certos homens vão pregar, eles dizem exatamente assim: olha, eu estava em dúvida do que eu ia pregar e eu decidi, eu escolhi pregar isso, aquilo, outro. Eles são reprovados. Você não tem direito de escolher o que vai pregar. Se Deus te mandar pregar João 3,16, que Deus é amor, segue a ordem dele. E se ele te mandar pregar raça de víboras, segue a ordem dele. Aqui, a palavra diz, eles entenderam que Jesus falou assim, ó, eu porém vos declaro, Elias já veio, e fizeram dele tudo quanto quiseram. Epa, peraí, quem fez qualquer coisa com Elias? Ninguém tocou em Elias. Um exército foi lá com 50 homens, mais um capitão. Ele disse assim, homem de Deus, desce aí que o rei quer falar contigo. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e te consuma, a ti e os teus 50. Não caiu fogo do céu? Ninguém fez nada com Elias. Mandaram outro exército atrás de Elias e o homem falou, homem de Deus, o rei quer falar contigo, desce. O quê? Se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e te consuma. Não caiu e não consumiu? Depois chegou outro lá, homem de Deus, tem misericórdia da minha alma, seja a minha vida preciosa aos teus olhos, o rei quer falar contigo. Aí o anjo do Senhor disse assim, desce com esse. Aleluia. E quando ele chegou na cara do rei, ele disse o que queria e o que não queria. E quem encostou a mão nele? Então esta palavra não se aplica a Elias, mas se aplica a João Batista. Fizeram dele tudo quanto quiseram. Aí Jesus diz assim, assim farão comigo. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Agora, e aquele Elias que ninguém encostou a mão nele? Que ninguém tocou nele? A palavra diz, Elias já veio, eles entenderam que esse que já veio era quem? João Batista. Mas e esse que Jesus diz assim, em verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Sabe quem é esse? É você. Esse que viria para restaurar todas as coisas é você. Mas deixa eu dizer uma coisa, é você se você aceitar o chamado. Não é você acomodado de braços cruzados, é você valente. É você que se levanta.
na mesma virtude e unção de Elias, sem aliança com o Estado. Presidente não sobe neste púlpito nem senta nessas cadeiras ministeriais. Governador aqui não tem vez, a não ser que queira sentar no banco para aprender, nem prefeito, nem ninguém. Deputado aqui não é importante. Importante aqui é Jesus Cristo. Presidente aqui de terno e gravata, seja como for, ele não pode sair dos bancos. Aí é o lugar dele, no banco. Se quiser aprender, escapar da condenação do inferno. Nós temos condições de livrar a alma dele da condenação do inferno com conhecimento bíblico. Agora, ele vai aceitar? Ele vai achar que ele é importante. Ele vai achar que ele é o presidente. Ele vai achar que tem que ter uma cadeira de destaque para ele. Vai ter, lá na Assembleia de Madureira tem. Lá nas Missões Apostólicas Cristo Vive tem. Num monte de lugar por aí tem. Aqui não tem, não tem agora, não terá nunca. O espírito e virtude de Elias está sobre nós. Aquele anjo, muitos vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim, e lá eles estão vendo o anjo. Fala por trás, quero ver falar na minha frente. Por trás eles podem falar. Aqui a gente vê mesmo. Aqui a gente vê anjo mesmo. E aqui os anjos são ministradores enviados a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Hebreus 1,14. Aqui a gente vê mesmo. Aqui Deus fala mesmo. Alguns cegos crentes aí vão dizer assim, e lá eles estão dizendo que Deus fala. Vem cá para ver se não fala. Se Deus aqui decretar a morte em 24 horas, vamos ver se você vai ficar vivo. Aqui o Deus que dá a vida, tira a vida, Ele fala, Ele opera, Ele cura. Então, meu irmão, Elias virá. Quando Jesus falou essa palavra, há 2000 anos atrás, Ele começou a procurar um restaurador. Alguém que não sentasse à mesa com um político. Alguém que não pisasse no seu sangue. Alguém que não vendesse o seu rebanho. Alguém que não trocasse a igreja por uma posição social, alguém que honrasse o título de servo de Deus, alguém que honrasse o título de pregador do Evangelho, alguém que valorizasse esse título acima de qualquer outro título, porque esse título é comprado com sangue, e não tem nada mais caro do que sangue. Mas ele procurou, veio procurando, há milhares de anos, centenas de anos, Deus veio procurando e não achou, e tem mais, essas coisas que são tristes quando eu tenho que falar, aqui dentro nesta noite, tem gente que vai padecer feio, porque por mais que ouve, os ouvidos não abrem, a cabeça não abre para entrar a palavra, não é bem assim? Espera que tu verás. Então, meu irmão, esse Elias que viria para restaurar todas as coisas, é o ministério profético que Deus continuaria a procurar. E digo mais, antes de nós, Deus achou gente e começou a trabalhar, mas eles caíram. Agora, Deus nos achou, nós não podemos cair. Nós não podemos decepcionar o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Nós não podemos envergonhar tudo que Deus investiu na nossa vida. Cadê o câncer? Cadê a lepra? Cadê a AIDS? Cadê os problemas de coração? Cadê tudo aquilo que nos faria abater? Cadê? Deus investiu alto nas nossas vidas. Muitos de nós não estariam vivos hoje, Ele investiu para estarmos. Agora eu te digo uma coisa, porque a visão da restauração é palavra dura, a quem muito lhe é dado. É isso aí. Valorize o que você tem ouvido, valorize o que Ele tem feito. Não preciso eu lembrar, você sabe por que você está de pé. Você sabe por que você está vivo? Você sabe que milagre um CD desse ministério chegar na sua mão e você hoje está aí? Você sabe que milagre você ter encontrado um site para te libertar? Você sabe o milagre que Deus tem feito, meu irmão? A visão de restauração
é tremenda. Pessoas dos 4 cantos estão em contato com o nosso ministério, porque a palavra de restauração tem que atingir os 4 cantos. Trabalha, e te digo mais, trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. O nosso ministério, a visão de restauração, é a última. Acabou-se a era da igreja. Jesus Cristo fundou a igreja e deu a ela 2000 anos para dominar o mundo. A igreja fracassou, não dominou. Pastores se venderam, se tornaram mercenários. Com o dinheiro da igreja começaram a comprar propriedades particulares, fracassaram. Investiram na vida dos seus filhos para estudar na Europa, para ser engenheiro da Petrobras, ser presidente do Banco do Brasil, mas não fizeram dos seus próprios filhos homens de Deus. Fracassaram. Sustentaram estudos particulares com dinheiro da igreja para os seus filhos, mas não souberam botar a Bíblia dentro da cabeça dos próprios filhos. Fizeram o filho ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Depois ficam mendigando oração, dizendo que o filho está desviado. Claro, puxou a ele foi um desviado atrás do púlpito a vida inteira. Mas você não vai fracassar. Se você observar aquilo que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, você não vai fracassar. Se você não fizer como alguns, praticamente arrancando as páginas da Bíblia para falar só o que agrada, o que é bonito, você não vai fracassar. Ele não vai te deixar fracassar. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, meu irmão, o último ministério é restauração. Depois de Elias, olha o que aconteceu com aquela nação. Depois de Jeremias, olha o que aconteceu com aquela nação, meu irmão. Depois de João Batista, olha o que aconteceu com aquela nação. E te digo mais, depois do nosso ministério, o que acontecerá com a terra? Será entregue ao reinado do anticristo. Está aí às portas. Então, meu irmão, prepara-te. Como? Faz uma oração que eu fiz durante muito tempo. Agora eu não preciso mais fazer essa oração, mas fiz. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu tinha que dobrar os meus joelhos todo dia e pedir a Deus em oração o seguinte, eu dizia, Senhor, me dá uma unção se tu tem aí. Não olha para a minha oração confundida, atrofiada, enganada, porque eu não sei todas as coisas, tem misericórdia, mas me dá uma unção de valentia. Me dá uma unção de coragem. Porque, irmãos, agora eu não preciso mais fazer esta oração. Agora eu não preciso mais. Mas quando Deus falou o que tinha conosco, quando Ele começou a trazer a palavra, eu falei, eu preciso. Mas agora já temos recebido, e agora eu quero passar para você. Faça, meu irmão, a mesma oração. Senhor, me dá unção de valentia, de coragem, de intrepidez, e me revela a tua palavra, para que eu não fale o que seja da minha cabeça, das minhas conclusões, mas que primeiro eu receba no meu espírito, aposte a vida, e depois apregoe aos 4 cantos da terra. Então, querido, Elias veio, João Batista, mas o que virá? Quando você se levantar, lá no céu dirá também assim, Elias já veio. É isso que Deus está precisando. Tem Elias? Imagina um Elias solto nas ruas hoje. Irmãos, tem gente dizendo que se soubesse meu endereço ia mandar alguém me dar uma coça. Tem gente que liga para cá e fala um monte de besteira no telefone. Tem gente que pela internet, falta pouco, pegar no meu pescoço. Mas, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, um restaurador, dependendo do seu tempo, nem o martírio derruba ele. Nem o martírio derruba ele. Isso é um contexto que eu estou querendo colocar na sua cabeça. 1000 cairão ao seu lado,
10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, Deus esperou você nascer, esperou você crescer. Deus olhou você lá muitas vezes pisado no catolicismo, humilhado no espiritismo, envolvidos em drogas, envolvido num monte de coisa errada. Deus esperou, chegou o momento certo, Ele jogou a rede e te pegou. Não decepcione teu Deus. Paga o preço da palavra, paga o preço da oração, paga o preço do estudo. Esta é a última geração de crentes. Essa visão que nós temos é a última. Nós vamos viver mais um pouquinho, nossos filhos vão pregar um pouquinho, depois acabou. Acredite nisso. É só você consultar o estudo. Jesus voltará no 3º milênio. Mas, se Deus pode contar conosco nesta hora, que você realmente diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus.